Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa que é a segunda parte do podcast aqui com a nossa mentora Rosa. E a gente vai falar especificamente, né, aproveitando a presença dela, de um assunto que me intriga muito. Ela, eu sei que também tem a sua jornada em relação a isso e tenho certeza que vocês se perguntam muito. Afinal de contas, né, o uso de psicoestimulantes. E vamos simplificar aqui substâncias como a Ritalina, o Venvance Concerta. E a gente pode até ampliar aqui para cafeína, para nicotina, são todas drogas que agem, né, no sistema nervoso central. Como que a gente pode, né, fazer uso dessas substâncias, ou será que a gente deve fazer uso das substâncias durante a preparação para o vestibular? Como que é a vida do estudante que está aqui buscando performance, buscando melhora cognitiva, dar o seu melhor na rotina de estudos, e aí vem aquela oferta, sabe? Aquele colega que daqui a pouco tem um diagnóstico. Não, já usou Ritalina para estudar? Como é que, para mim me ajuda e tal. E aí vem aquele, né, aquele anjinho, o diabinho. Será que eu devo usar? Será que eu não devo? Aqui a gente vai conversar hoje sobre isso e entender se de fato faz sentido para você fazer uso dessas substâncias, né, de maneira lícita, claro, para se aproximar da tua aprovação, basicamente isso. Não é uma dúvida que sempre surge assim, Rosa, como é que tu vem até com os nossos mentorados, enfim, eu acho que é uma coisa que sempre tem aquela promessa de destravar um potencial, alguma coisa assim que a gente pode dar mais da gente, mas hoje a gente vai problematizar isso e vamos ver se é esse o caso. Bom, eu acho que é uma dúvida, assim, talvez de forma velada, né. Eu vou falar sobre a minha experiência em relação a isso, hã, tanto a atual quanto a pregressa, que foi durante a minha faculdade de arquitetura. Eu lembro que a meu primeiro contato, né, com essa possibilidade de uso de substância para aumentar a performance foi durante a faculdade. A arquitetura é sabidamente um curso bem demandante, né, em termos de tempo. Mas eu lembro que durante meu TCC, alguns colegas falaram que estavam tomando Ritalina, especificamente, para dar conta, né, porque eu me formei numa universidade super, né, renomada e em que as pessoas realmente entregavam muito, né, então existia uma pressão sobre isso, sobre essa performance, que as pessoas, para dar conta, começaram, algumas, né, obviamente, a optar por usar isso. Eu lembro que na época eu me assustei um pouco, porque isso já faz, sei lá, uns 6, 7 anos, não era tão, vulgar, eu diria, esse uso, né, de substâncias para TDAH, né. E mas eu lembro das pessoas falando que ajudou muito, assim, que elas tinham uma disposição, um foco, uma capacidade, assim, de executar que não teriam se não tivessem usado aquilo. Eh Eu sempre tive medo, eu sempre fui muito receosa em relação a isso, tanto por ser um pouco hipocondríaca, quanto por, assim, pela questão de autopercepção, sabe, né, de talvez pensar: "Tô roubando", Sim, sabe? "Tô tá, usando um atalho". tô roubando. É, Acho que esse é um ponto de vista interessante, é. que na verdade muita gente não acho que nem é a maior parte do que as pessoas pensam, né. Não. Porque muita gente se pudesse, né, pô, vou pegar um atalho e vou lá na frente, né. Então a gente vê eu inclusive em consultório, tá, já atendi uma paciente que teve uma primeira crise convulsiva da vida, após um uso de Venvance e várias noites privadas de sono e tal, num ritmo de estudo de prova para o mercado financeiro, tá. Então é famosamente, né, a droga da Faria Lima, por exemplo, né, concurseiros, pré-vestibulantes de medicina, principalmente, estudantes ou pessoas que precisam performar em alta performance, uma hora ou outra vão se deparar com esse dilema, talvez, né? Usam ou não Ritalina para render nos estudos. E aqui, eu acho que um primeiro ponto, né, Rosa, que eu queria trazer, assim, de diferenciar, né? A Ritalina por si só, vou até falar para a câmera isso aqui. A Ritalina por si só, ela não é a mocinha nem a vilã, né? Então, como tudo, assim, a gente precisa entender. Ela ela não tem juízo de valor. Ela é uma substância.
O que a gente faz com ela e o que a gente espera dela é que vai dar essa conotação de, enfim, estar sendo usado de maneira correta ou não. Sabe aquela coisa do tipo, doutor, tu é contra ou a favor de canabidiol? Doutor, tu é contra ou a favor de Ritalina? Eu acho uma besteira se posicionar dessa maneira, não tem como ser a favor ou contra. Tipo, olha, eu sou a favor que exista essa substância e que a gente faça um uso judicioso, um uso criterioso dela nos momentos e nas situações em que ela faz sentido. E quem é que vai nos dar esse sentido, né, Rosa? Hoje a gente está falando de mais de 100 anos aí, né? Mais de um século da sintetização da Ritalina, do uso medicinal das anfetaminas, enfim, que são substâncias que, ao mesmo tempo, têm esse potencial médico e a gente, ao longo de todo esse tempo, foi conhecendo ele. A Ritalina já foi usada para tratar, enfim, apatia e coisa assim. Até hoje pode ser usada circunstancialmente em alguns casos, mas foi tratada também para quem estava com aquele abatimento de uma gripe, por exemplo, né? Então, olha tudo que a gente já evoluiu e hoje a gente sabe mais ou menos a situação em que a gente pode esperar um bom resultado. Particularmente, eu acho que tem esse paralelo com o canabidiol é interessante porque são duas coisas que têm paralelos médicos, E né? recreativo. E recreativos, né? Então, a gente tem, assim, um uso, se chama uso não médico de substância, o uso não médico da Ritalina, do Venvance, das anfetaminas, né? E esse uso não médico pode ser recreacional, do ponto de vista, né, de drogadição mesmo, né, para ter um barato, alguma coisa assim. A gente sabe que acontece. E por isso que a gente tem a regulação, né, a receita amarela, que é muito mais estritamente controlada. E pode ser um uso também para melhorar a performance, que é o nosso escopo aqui hoje que a gente vai conversar. Então, o uso médico é aquele prescrito por médico depois de uma avaliação e uma indicação e que vai ser mantido o acompanhamento daquele paciente, certo? O uso médico é adequadamente feito dessa maneira. E já o uso não médico, aqui é um uso, dá para dizer, um pouco mais escuso, um uso que não tem uma prescrição médica, mas ele se vale de, né, terceiros ou até de um mercado negro que acaba, né, fornecendo essas substâncias. Só que hoje em dia, né, não se tem ainda, por exemplo, um exame antidoping, vamos dizer assim, né? Então acaba que vira aí na mídia, nas redes sociais, e quando a gente não tem esse cuidado, vira uma panaceia da qual as pessoas se servem num buffet livre, vamos dizer assim. Eu sinto que exista talvez o sentimento, assim, da pessoa não querer ficar para trás, né? Principalmente se tratando de mercado financeiro, né? Assim, atividades muito competitivas. E obviamente isso inclui concurseiros e vestibulandos. É de fato muito competitivo. Eu sinto que existe um sentimento de que se eu não usar, eu vou ficar para trás, porque eu sei que o fulano tá usando, o meu concorrente tá usando, e faz diferença, né? Isso é um fato, assim, ser certo ou ser errado não nos cabe dizer ou julgar, acontece, né, e isso tem que ser encarado, e eu acho super útil, inclusive, que a gente fale sobre isso, para que pelo menos seja uma conduta, vamos dizer assim, que ajude a pessoa a manejar, sabe, aquela coisa meio paliativa. Sim. Mas, Rosa, eu vou me permitir até discordar de ti. Eu trouxe Claro. aqui só uma imagem realmente para ilustrar esse jovem adulto que está com sangue no olho ali para buscar uma aprovação, para buscar uma certificação, né, para buscar de repente uma carreira diferente, nova, competitiva, que vai gerar mais prestígio, mais retorno financeiro e preferencialmente mais também aquilo que a gente falou mais cedo do senso de propósito. E ele se vê com esse dilema ético que tu falou, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês, e no fim desse episódio tu vai ter essas respostas, tá? Será que tomar Ritalina é aquela coisa de que, pelo menos mal não faz, e aí eu vou estar deixando de estar para trás os meus concorrentes? Ou será que o uso não médico da Ritalina pode trazer prejuízos não só para a saúde, que existem quando não acompanhado,
Eu não tô querendo ser aqui purista demais, mas eu tô dizendo prejuízos na tua performance, que é justamente o que tu tá buscando com o remédio. O meu spoiler, que tu vai ver ao longo do episódio aqui, é de que sim. Um uso inadvertido dessas substâncias pode te levar a piorar a tua performance. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bom, eu acho que a gente não tem como fugir de falar dele. Tão famoso, tão na boca do povo, que a gente estava até discutindo mais cedo, será que está aumentando a prevalência porque redes sociais, porque isso, porque aquilo? O famoso TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma condição médica, né? Que tem a sua herança genética complexa, que a gente chama, é poligênica, interação de vários genes, não é aquela herança mendeliana que a gente aprende na biologia, que é, né, um gene mutado, tu vai ter um fenótipo alterado. Não, como grande parte dos transtornos psiquiátricos e mesmo neurológicos, e em boa parte o nosso perfil cognitivo, o nosso perfil, né, comportamental, ele varia e ele se distribui, ele se distribui numa curva normal e ele é o resultado de uma interação gênica bem complexa. Tem pessoas que têm TDAH e hoje não a única, mas a principal, esmagadora, virtualmente, vamos dizer assim, a única indicação do uso dos psicoestimulantes, tá? Em larga escala. Tá? Não quero entrar em notas de rodapé aqui de narcolepsia, de apatia em pacientes demenciados, enfim. Mas a grande situação clínica que a gente usa é o TDAH. Rosa, me conta um pouquinho da tua relação com esse diagnóstico, me comenta também o que tu acha, assim, se é algo prevalente hoje em dia, numa ordem de, sei lá, quantos por cento da população tu acha que tem isso? Acho Tô difícil te botando responder. contra a parede aqui. Eu acho que eu vou errar feio, mas porque eu tô num recorte meio tendencioso, né? O meio que eu vejo, assim, as pessoas com quem eu convivo, o conteúdo que eu consumo, tanto online quanto, enfim, por várias vias, é, tá muito próximo desse universo, assim, de concursos, né? Sim. De pessoas em cargos muito concorridos, né? Enfim. Eu acho que existe uma prevalência bem grande hoje em dia. Realmente não sei chutar quantos por cento, mas em relação ao que eu vejo, eu diria que, sei lá, talvez 30, 40% das pessoas que estão nesse processo se identificam ou de fato têm esse transtorno. Eh, e eu não sei exatamente se foi feito o diagnóstico de fato ou se é uma percepção própria mesmo. No meu caso, né, o diagnóstico foi um processo hã, bem, assim, demorado e eu diria que houve um atraso, assim, no diagnóstico. E ainda é uma questão com a qual eu fico um pouco receosa, né, que nem eu já tinha te Uhum. comentado, assim, eu não tenho Sim. ainda, eu não me adonei muito desse diagnóstico. Sim. Eu me recuso um pouco, porque justamente por aquela palavra que eu tinha usado antes, né, eu não quero me sentir roubando, Sim. né, por fazer um tratamento para isso. Apesar de eu estar plenamente acompanhada de psicóloga, psiquiatra, enfim, de todo o aparato, assim, que eu posso, né, utilizar. Necessário para um bom Exato. diagnóstico, para um bom É. acompanhamento, né? Porque eu sinto justamente que hoje em dia é um diagnóstico vulgar, né, assim, que Sim, sim. eu sinto que ele virou de certa forma, uma trend, para usar uma palavra Sim, né, sim. de agora. E eu entendo o porquê disso, né, a gente estava comentando antes, né, que a gente entende que existe um efeito do ambiente sobre essa percepção. Mas enfim, o meu caso não foi esse, o meu caso foi, através de uma psicóloga, né, da minha psicóloga, que é psicanalista inclusive, que não é nem um pouco desse meio, assim, da medicação, ela identificou, né, como eu falei, naquele meu ano crítico de 2023, 2024, uma Uma suspeita. possível, exatamente, uma suspeita desse diagnóstico em função de leituras que ela vinha fazendo para outros pacientes, né. E e me ajudou muito, assim, naquele momento, eu iniciar tanto o tratamento psicológico com ela, para abordar isso, quanto iniciar um tratamento psiquiátrico e o medicamentoso, de fato.
Mas eu lembro que foi muito difícil, assim, eu assumi que aquilo acontecia comigo, e eu vi que, ao contrário de muitas pessoas que se adonam do diagnóstico e usam ele como Uma uma bengala, né? bengala Muita gente se para veste daquilo. para justamente justificar Sim. comportamentos, ou pra aliviar a própria barra, eu E eu vou diria. te dizer uma coisa, tá? É curioso, mas não sei se existe estudo sobre isso, mas é uma percepção clínica da minha prática, tá? Quem tem o diagnóstico, muitas vezes reluta mais e realmente pondera porque sim, porque não, de fato começar a medicação. Tem poucas coisas em medicina que são tão eficazes para uma condição do que o tratamento, do que a Ritalina para o TDAH, do que o tratamento bem conduzido, farmacológico e não farmacológico, para um TDAH, sabe? A pessoa pode ficar muito perto de ficar livre de sintomas, ou então, no mínimo, ter uma mudança muito grande. Só que quem tem o diagnóstico muitas vezes se sente, como tu falou, roubando. E se não se sente roubando, se sente pelo menos. Aquele é o jeito que ela se conhece. E muitas vezes, tipo, começar uma medicação pode mudar um pouco aspectos até daquela personalidade, daquele comportamento. Então isso trava um pouco as pessoas que de fato precisariam do remédio começar a usar. E o outro lado da moeda, que eu acho que é o pior, né? Que é justamente o uso não médico. Pessoas que não têm esse diagnóstico, certo? E que buscam essa medicação para fins de performance, né? Então, assim, acho que antes de falar bom, só para pontuar, né? Aqui tá um exemplo na minha frente de um caso muito bem conduzido de avaliação por anos, né? Com a tua psicóloga, ligou um alerta de uma suspeita, um encaminhamento para um especialista psiquiatra, especialista até em TDAH, no teu caso, né? Que tu me tinha me falado. E aí, uma avaliação médica que culminou num diagnóstico, uma indicação de tratamento e num acompanhamento para ajustes de dosagens, avaliação de efeitos colaterais. E mesmo antes de começar o remédio, tenho certeza que uma anamnese bem estruturada e uma investigação da segurança desse uso, né? Os efeitos potencialmente que podem acontecer com esses remédios, cardiovasculares, enfim, neuropsiquiátricos, todas as questões que a gente precisa ter cuidado, né? Quando a gente fala no ponto de vista de risco individual, um uso não médico de Ritalina, né, ou seja, para quem não tem TDAH, pode estar associado a condições assim ameaçadoras da vida, a efeitos colaterais que podem inclusive levar à morte em 0,4% dos casos. Se a gente olha só para um indivíduo, Rosa, tu que está aqui na minha frente, tá? Se bem que tu não valeria para esse estudo porque seria para um uso não médico, então quem não tem TDAH. 0,4% talvez seja pouco. Talvez alguém dissesse que valeria a pena correr esse risco de simplesmente, né, ter uma arritmia fatal, mas para tentar coletar algum benefício ali. Mas na verdade, quando a gente fala de fato dessa quase que uma marcha desenfreada assim para buscar diagnósticos, muitas vezes como bengalas, se a gente joga a nível populacional, pô, 4 a cada 1.000 pessoas, né? Não é tão pouco assim, não. 4 a cada 1.000 pessoas podem ter efeitos colaterais bem graves. E como a gente está falando de adultos jovens, né, Rosa? Muitas vezes não tem um histórico de uma cardiopatia, não tem de fato algum sintoma que acenda o alerta para daqui a pouco fazer uma avaliação médica e de fato aí sim estressar o ponto de que não, tu não pode usar porque é um risco para tua vida, né? Para aquele indivíduo em específico, eu gosto de falar desse assunto, me sobe aqui o sangue, né? Mas para aquele indivíduo que tem, por exemplo, um Wolff Parkinson White, que é uma arritmia congênita que pode ser benigna até certa idade, estressar aquele miocárdio, aquele coração com uma substância, pode levar a uma arritmia fatal e para ele 50, 60, 80% pode ser o risco, né? Então, enfim, diluído na população, a gente vê poucos casos, mas é uma roleta russa que se joga. E isso tu diz a respeito dos efeitos graves, né. Existem efeitos que não são tão graves, que não representam tanto risco à vida, eu diria, mas que, no dia a dia atrapalham muito, né, que a gente sabe que a ansiedade, por exemplo, em Qual é a tua pessoas. experiência com isso, assim? Acho curioso. A minha experiência, ela vem sendo muito positiva, porque justamente tem a indicação, né, até que
eu ajustasse, assim, a questão da dose, o horário que eu tomo, enfim, foi um pouco trabalhoso, como há de ser, cada organismo é um, né. Mas depois disso ela ficou bem ajustada, de fato. E eu lembro que quando eu tive esse primeiro contato, essa foi difícil aceitar, porque eu sempre fui muito funcional. Eu sou uma eu não sinto que o transtorno me atrapalhou ao longo da vida, Sim. né, mas a visão dessa profissional que me acompanhava há bastante tempo, né, que eu fazia desde os 15 anos, assim, a terapia com ela. Hã, da minha vida, assim, de forma global, né, da minha dificuldade de execução, da minha percepção de tempo muito alterada, né, hã, enfim, né, dessas coisas que ela pescava, assim, né, do meu comportamento e dos meus sofrimentos, principalmente. Assim, do meu sofrimento em não conseguir fazer tal coisa, sem entender, sem conseguir dar nome, sem saber porquê, né, de querer fazer alguma coisa e não conseguir, porque meu grande problema sempre foi a questão da execução, não tanto da distração, não tanto da hiperatividade. O que tu tá me dizendo, em outras palavras, é assim, e até porque eu sei um pouquinho da tua história, assim, no colégio passou batido. Passou batido. Não era aquela criança hiperativa, que inclusive não é o fenótipo mais comum em mulheres, tá? Mas talvez também não fosse aquela mais desatenta, que cai nos seus próprios pensamentos, que deixa a matéria passar enquanto tá olhando o cachorro latindo na rua, e que tem aquele desfoque, né, mais recorrente, né? Mas assim como muito famoso também, né, o espectro do autismo, todas as condições que a gente for falar, e o TDAH não foge a essa regra, ela está colocada num espectro de gravidade, né? Então, talvez um caso mais brando, em questões que foram também ser estressadas o suficiente na vida adulta, né? E que bom que a tua psicóloga teve esse olhar, né, de sair da zona de conforto, pô, te acompanhando há tanto tempo, né? É importante, às vezes, aquele novo olhar, mas ela mesma teve um novo olhar vindo de dentro mesmo e te alertou pra isso. E foi muito interessante, porque a abordagem dela, acho que ela ficou cheia de dedos pra me falar isso, porque eu acho que ela sabia que eu reagiria, tipo assim: "Não, mas é claro que eu não tenho, Claro né. que eu não tenho. Né, olha tudo que eu já fiz, não Sim. tem". E sofrendo, Tu assim, já tinha uma horrores. graduação no lombo numa E federal, né? assim, essa graduação foi muito sofrida, porque não é que ela fosse difícil, não é que fosse muito demandante, hã, da minha cognição. Não, ela era muito trabalhosa, e pra mim ela era especialmente trabalhosa, porque o meu manejo de tempo, o meu manejo, assim, das minhas tarefas era horroroso, era muito complicado. Eu era muito procrastinadora, e não era só isso, assim, era uma coisa de autossabotagem, constante. Sim. Foi muito sofrido. E foi muito em função dessa minha dificuldade de execução. Porque uma vez que eu me via ali com a corda no pescoço, eu fazia, mas a que custo? Era um custo muito grande pra mim. Tu fala com muita propriedade desse termo, né? Capacidade de execução, a gente te remete claramente para funções executivas, né? Que, bom, é um conjunto de habilidades cerebrais que a gente tem para justamente dar conta de, eu diria que talvez as nossas principais habilidades para navegar o dia a dia, né? Em outras palavras, não é claramente não é absolutamente um déficit de inteligência, por exemplo, não é, sei lá, alguma questão claramente física que tu, numa ressonância, vai identificar um machucado no cérebro, entendeu? Numa área específica, mas a gente tem sim um local cerebral que está mais responsável por essas ações, essa parte aqui da frente, o córtex pré-frontal famoso, né? Que muita gente e muito coach também gosta de falar. Mas. E ele é responsável por essas coisas, né? Planejamento, organização, começar o início, né? Que é tipo assim, é o contrário de procrastinar, né? Objetivar, ter um objetivo, um alvo claro, monitorar o teu desempenho ao longo da tarefa para poder, né, recalcular a rota conforme for necessário, perseverar numa atividade, sustentar e continuar até o final, né? Que é o contrário, talvez, de começar várias coisas, mas não acabá-las. E executar todas as etapas, né, de uma tarefa para chegar até o fim dela. Eu acho que um grande, da prática clínica neurológica mesmo, um grande exemplo de função executiva é tipo assim, tu consegue fazer uma receita de um bolo? Tu tem uma receita, eu dou na tua mão, te dou um dinheiro para tu comprar as coisas. Então, o ato de tu ir lá, comprar, separar os ingredientes, organizar primeiro, eu vou fazer isso, vou precisar dessa tigela e tal. Todas essas etapas,
né? Atividades com etapas sequenciais, acho que são um grande exemplo de função executiva, né? E acho que isso colocado no ambiente acadêmico, de tu ter que organizar os teus prazos, fazer os projetos, né? E isso no ambiente de estudos também, para quem está nos escutando aqui, saber priorizar qual matéria que tu tá mal, que tu precisa estudar mais, né? E botar o tempo necessário em cada uma. Todo esse planejamento, isso é função executiva. E é isso que está alterado em pacientes com TDAH. Mas também está alterado e faz parte, um dos componentes dessa função executiva, né, é a atenção executiva. E a atenção é a palavra de ordem, assim, quando a gente fala de TDAH. Deixa eu te provocar um pouquinho mais, assim, na tua impressão, Rosa, o que é atenção? Vamos lá, folha em branco e redação livre, assim. O que para ti é atenção, na tua experiência subjetiva e como que tu, sei lá, percebe esse conceito? Eu tava pensando nisso agora, porque eu tô te escutando falar, e eu tô, assim, tentando ao máximo absorver tudo que você tá falando pra ter uma réplica, né, e pra minha réplica fazer sentido. Hã, mas ao mesmo tempo eu fico pensando pra onde eu tenho que olhar, o que que tá acontecendo aqui atrás, o que que eu quero falar além do que tu me perguntou. Pra mim a atenção, no fim do dia, é eu conseguir estar presente, assim, né, e tá usando todos os meus sentidos, ou pelo menos a maioria deles, pra absorver o que tá acontecendo e é pra, né, agir a partir daquilo, né, pra eu absorver conhecimento, pra eu, conseguir perceber o meu ambiente, pra eu conseguir executar alguma coisa a partir do que, né, do que tá sendo ordenado. Pra mim, atenção é isso, assim, eu estar alerta e compreendendo pra conseguir, né, agir a partir daquilo. E, Boa, muito boa definição. e isso foi, assim, muito do que me faltou antes do diagnóstico, muito da minha causa, assim, de dificuldade ao longo de várias áreas da vida, assim, não só da profissional e da acadêmica. E, e foi o que fez a maior diferença, assim, depois que eu comecei o tratamento. Tu falou, né, na outra parte do podcast que eu sou muito objetiva, né, muito metódica. Isso não é 100% inato. Isso é um pouco meu, eu sou uma pessoa geralmente organizada, mas foi, a grande, mudança que eu tive depois de começar o tratamento, né. Isso foi a minha capacidade de fazer, né, de continuar, de começar, continuar, terminar a tarefa, ela foi completamente alterada depois do que eu comecei a prestar atenção e tratar Sim. isso. E que é uma nuance mais sutil, de fato, do TDAH, né? Sim, mas eu acho Mas que é assim, uma das que mais interferem, assim, com certeza, na é qualidade de porque vida da acaba pessoa. sendo, exato, acaba sendo, eu brinco que tem um quê de muito perverso, assim, nesses transtornos que mexem com a função executiva, TDAH sendo talvez o protótipo principal, porque a pessoa tá lá na tua frente, tu tá aqui na minha frente, tu é saudável, né? Tu é uma jovem que tá, como tu disse, sempre funcional na tua vida, querendo ou não, ninguém sabe o teu backstage, os trancos e barrancos e a necessidade ali de dar, né, de daqui a pouco ter que correr 50% a mais para chegar no mesmo lugar. Mas tu tava chegando nesse lugar com estratégias compensatórias, né? E, enfim, né? Mas isso é uma fase que passa muito despercebido, e por isso é que é o perverso que eu digo, né? Muitas vezes, é assim mesmo, e daqui a pouco, é o preguiçoso, quando a pessoa não dá conta, por exemplo, quando tem um grau de sintomas maior, é o preguiçoso, é o vagabundo, é o que não estuda, né? Então é muito importante a gente aumentar, sim, essa suspeita clínica, como a tua psicóloga fez, né? Que bom, para que a gente tenha a identificação dos casos. Mas a gente falou bastante agora, deixei bastante tu falar, inclusive, da tua relação com esse diagnóstico e dos teus sintomas, assim, né? O que para ti era a dificuldade. Mas aqui a gente tá falando hoje de um uso não médico também, né? Então acho que é importante a gente focar também nessa parte. E ouvir o que a atenção para ti foi muito importante. Atenção não se resume a uma coisa única. Quando a gente estuda a cognição humana, as funções cognitivas, a gente mais costumeiramente tem chamado de complexo atencional, porque atenção não é uma coisa única, não é só focar, né? Aliás, não é só focar, mas também é alternar o foco, também é saber quando desfocar. Então é tu ter uma certa, o famoso hiperfoco, né, de quem tem TDAH e também autismo, muito vem dessa disfunção executiva, é uma dificuldade de focar, mas quando foca, não consegue Desviar pra lidar com outra outra coisa. coisa, né?
Então, esse músculo ser rígido é o que faz esses sintomas virem. E se tu não tá te identificando com esses sintomas, muito provavelmente, talvez tu não tenha esse diagnóstico, né? A gente precisa olhar sempre para desfechos duros, só para terminar essa parte do TDAH e depois falar do uso não médico. A gente precisa muito olhar para desfechos de vida e realmente prejuízo na vida da pessoa, sofrimento, como foi uma palavra que tu usou, para a gente falar de um diagnóstico psiquiátrico. Porque traços de disfunção executiva, de desatenção, todo mundo vai ter aquele momento do dia que tu vai cair num daydreaming, que a gente chama, né? Tu vai ficar antevendo o futuro ou retomando o passado, caindo nos teus próprios pensamentos. Mas isso não vai fechar um diagnóstico se tu não tem um impacto clínico relevante, tá? Então isso é importante. Mas falando de um uso não médico, né? De quem possa sim ter dificuldade de procrastinação, possa sim ter sintomas de desatenção, mas que após uma avaliação médica, né? Ou sem uma avaliação médica, a gente não pode dizer que isso é fruto de um TDAH. E não, por exemplo, de um padrão equivocado e um tempo aumentado de uso de redes sociais, por exemplo, que também pode acontecer, tá? A atenção, para ficar um pouquinho mais resumido, vou voltar aqui uma. Então, assim, quando a gente fala de TDAH, dos circuitos cerebrais que sustentam a atenção, o foco e a função executiva, que vão levar também essa questão de hiperatividade, a gente está falando basicamente de maneira resumida, tá? Para não entrar aqui também em detalhes, a gente quer usar o tempo de maneira mais otimizada. Mas a gente está falando de 2 sistemas neurotransmissores, que tá na boca do povo também, todo mundo já ouviu falar. A noradrenalina e a dopamina, famosa, tá? São neurotransmissores que basicamente aqui nessa representação de uma sinapse química, né? Eles estão ali naquelas vesículas, naquelas bolinhas que contêm substâncias químicas que vão permitir com que um neurônio fale com o outro, tá? São esses 2 neurotransmissores que estão centralmente implicados no TDAH. E é neles, portanto, que a Ritalina, que o Concerta, que o Venvance, que a Ritalina LA, enfim, que os psicoestimulantes da linha das anfetaminas vão agir. Tá? Tem um processo bioquímico, farmacológico, medicina, enfim, que a gente fala que é a inibição da recaptação, né? Famoso os inibidores da recaptação de serotonina para depressão ou ansiedade, por exemplo. Mas esse é o mecanismo de ação do Venvance e da Ritalina, né, da lisdexanfetamina, do metilfenidato, só que com noradrenalina e com dopamina. Então eles fazem, independente da maneira biológica ali, bioquímica, eles fazem com que tenha maior quantidade dessas substâncias, né? Que vão agindo lá no córtex pré-frontal, em circuitos específicos, vão meio que tirar o atraso daquela pessoa que tem TDAH e permitir com que ela simplesmente se nivele ao nível dos outros. Rova, não é um roubo, tá? Isso. Não precisa escolher correr uma maratona, todo mundo de tênis e tu de pé descalço, tá? Mas nos indivíduos que não têm esse desbalanço entre noradrenalina e dopamina e o sistema como deveria estar, fornecer mais desses neurotransmissores não vai se traduzir num aumento proporcional de performance. Aquele que o TDAH experimenta, por exemplo. Então, não existe uma relação linear em relação à disponibilidade, à biodisponibilidade dessas substâncias químicas com a performance da função cognitiva, das funções executivas, em última análise, da atenção, né? Aqui, vamos construir essa ideia, tá? Aqui é, claro, quase que um pano de fundo aqui só, né? Não é para ninguém se ater a essas moléculas químicas, parece a introdução do Breaking Bad isso aqui, né? Mas a ideia é assim, tanto a dopamina quanto a noradrenalina, elas são substâncias que são primos diretos, assim, da mesma família das catecolaminas, que a gente chama. E aí, com uma série de clivagens ali, de reações bioquímicas, a gente vai, a partir do aminoácido tirosina, então a importância também de uma alimentação rica e que tenha fornecimento de ampla gama aí de proteínas, a gente vai produzir a levodopa, que inclusive é um remédio que se usa para a doença de Parkinson, por exemplo, que é um precursor da dopamina, tá? A dopamina, por sua vez,
vai agir nos receptores de dopamina, vai facilitar o movimento nos casos de Parkinson e vai também ser responsável, sabe pelo quê, Rosa? Que é bem interessante, assim. No córtex pré-frontal, a dopamina vai ser... A gente pode pensar nela como se fosse um supressor de estímulos. Ela vai ajudar o córtex pré-frontal a fazer aquele calm down, assim. Aquele, sabe, tá todo mundo, sei lá, conversando numa aula e tu vai fazer assim, todo mundo vai parar. Então, o córtex frontal em si, pré-frontal em especial, ele é amplamente, largamente, as funções dele são inibitórias. E a dopamina vai facilitar essa função inibitória, de modo a suprimir os estímulos externos e, portanto, privilegiar um deles, por ter o foco. Isso que é o foco, tá? O que eu comentei contigo sobre a clareza mental, né? Que eu senti aparecer Sim. é que realmente tinham limpado. Tinha alguém, né, botou uns filtros ali e o ruído de fundo sumiu, né? Exatamente. E a própria dopamina, como molécula química, ela vai passar por novos processos e vai dar origem à noradrenalina e depois à adrenalina. Então é tudo da mesma cadeia de reações químicas, né? Isso para dizer que, de fato, faz sentido com que, com uma mudança química aqui ou ali, elas estejam implicadas no mesmo processos, nos mesmos lugares cerebrais, por exemplo, tá? Só que a adrenalina, a epinefrina que a gente fala, ou noradrenalina, norepinefrina, são sinônimos, tá? Ela vai agir de maneira contrária à dopamina, sendo bem resumido aqui, pecando um pouquinho por ser resumido. Se a dopamina baixa a bola do resto, a noradrenalina vai salientar ainda mais aquele estímulo, para privilegiar o teu foco, né? O teu foco, sabe aquela visão de águia do predador que tem que saber onde está a presa, né? Então aquilo ali vai ser facilitado pela noradrenalina. Então por isso que a gente tem essa interação desses dois neurotransmissores nesse caso, tá? Eu gosto dessa nerdada, vocês já sabem aqui, eu gosto muito de falar sobre isso. Mas como que funciona essa relação, né? Agora olhando para o indivíduo, seja ele com ou sem TDAH, as catecolaminas, seja dopamina ou noradrenalina, mas o conjunto delas, ela vai obedecer isso aqui, que é uma lei, uma ordem de curva em U. A letra U, né? Um U invertido, na verdade, né? Então, é o gráfico da relação dessas substâncias, da quantidade delas, com a performance cognitiva. E eu tô vendo aqui, escaneando que a Rosa tá aqui só olhando os eixos do gráfico e tal, e vou interpretar esse gráfico. Mas é justamente uma curva em U invertido. Vou pedir até para tu tirar da tela, Pedro, pode passar o próximo, pra gente... A ideia é não pecar por ser tão detalhista, mas trocar essa ideia, tá? O que é um U invertido, né? A gente vai ter no meio do U o ponto máximo de ação, de eficácia. Então, a ideia é que menos do que isso não está otimizado, mas mais do que isso passa a também não estar otimizado. O meio, o equilíbrio ali, acaba sendo o que vai, de fato, orientar a melhor performance cognitiva. Isso começa a fazer sentido agora a gente entender qual que é o ponto de partida do indivíduo com TDAH e qual que é o ponto de partida, já vi que ela está mexendo as engrenagens ali. Qual que é o ponto de partida, muito provavelmente teu, que está nos escutando agora, que não faz parte dos 3 a 4,5% da população jovem adulta que ainda mantém o TDAH, né? Que a prevalência do TDAH é essa. Até eu tinha te perguntado mais cedo, mas não respondi. Eu errei por uma margem de 1000%, não tem problema. A percepção de sintomas de desatenção é uma coisa, mas a prevalência de TDAH, na infância, ela vai de 7, 8%. Isso independe do país, da renda, e independe também do tempo, tá? Isso é uma coisa bem interessante de discutir, mas não é porque tem mais percepção de sintomas atualmente que tem mais diagnósticos. É uma condição, como a gente falou, geneticamente herdada, e ela é estável ao longo do tempo. Isso é bem entendido. 15% das crianças que têm TDAH vão manter ele na idade adulta. Ou seja, já é uma menor parte. 2 a cada 30 dessas crianças. Faz parte da história natural do TDAH com o amadurecimento cerebral de sumir. É literalmente sumir.
né? Então, muitas vezes os casos vão abrandando ou os casos mais sutis vão se resolvendo por si só. E a pessoa aprende a lidar com estratégias compensatórias e tudo mais, né? Mas então esses 3 a 4% de adultos que têm o TDAH, que não são 30 ou 40, né? Vão partir de um déficit bioquímico daquela noradrenalina, daquela, enfim, dopamina, que provavelmente não é o teu caso que está nos ouvindo aqui, porque simplesmente por probabilidade tu não faz parte do 4% de um todo. Pode ser que tu tenha. Aí é a importância da suspeita clínica e da investigação, né? Mas enfim, falei um pouquinho demais. Faz sentido pra ti isso, assim? O que tu tá achando? Eu vi que tu tá bem pensativo. Não, pra mim faz bastante sentido. E assim, eu te falei de 30 a 40%, né? E depois justifiquei dizendo que é uma impressão que eu tenho do meu recorte. Eu acho também que existe, hã, talvez uma prevalência maior entre concurseiros, vestibulandos, enfim, pessoas que têm essa vida mais essa um objetivo mais concorrido. Sim. Não porque de fato essas pessoas tenham, mas talvez porque elas busquem um diagnóstico, em função de entrar em contato com algumas dificuldades que são inerentes ao processo, né. Nem todo mundo vai entrar em contato com essas dificuldades. Tem gente que vai ter um trabalho, que vai ter uma demanda na rotina que não vai exigir uma performance super otimizada, né. Mas não é o nosso caso, não é o caso de quem está estudando para medicina, não é o caso de quem quer, né, alavancar sua carreira de uma forma, né, absurda. Sim, num nicho competitivo, né? Exato. Então, eu tenho essa impressão de que talvez seja um pouco mais comum, né, a gente escute mais relatos disso no nosso meio, assim, do pré-vestibular, porque as pessoas se deparam, né, com as suas dificuldades, né, e buscam investigar, porque tem aquele objetivo a ser perseguido. E não querem nenhum obstáculo a mais. Mas eu vou te dizer, assim, ó, tem toda razão, assim. Eu acho que a diferença do público que quer alta performance para aquele que não precisa, porque está direcionado para uma outra carreira, ou enfim, não é nem a percepção de sintomas, mas a busca por de maneira nem sempre, né, correta, tratar isso né, de maneira medicamentosa, eu vou fazer um uso não médico de uma Ritalina, por exemplo. Te explico, né? Porque eu concordo contigo, a percepção de sintomas, ela é absurda hoje em dia. Quem que tu conhece, e aqui tu pode pegar um recorte de pré-adolescente, ou mesmo né, escolar mesmo, até a idade, sim, até a terceira idade. Quem que não tem sintomas de atenção hoje em dia? E digo mais, não daqueles que a gente sabe que faz parte, que todo mundo pode ter e que tem, mas já com algum impacto clínico, já com alguma repercussão, né? E aí, bom, aí é todo um outro assunto que a gente podia ter um terceiro episódio aqui para tratar, que é o uso disfuncional de redes sociais, né? Tu até tinha me dito que tinha um recado para dar em relação a isso. Assim, tendo ou não o diagnóstico, mas em especial para quem tem, uma recomendação que eu faço agora, dica prática em relação à aprovação. A rede social, ela funciona como uma droga para qualquer pessoa hoje em dia, eu acho. É muito difícil o manejo da rede social. Não da rede social, eu digo, mas do uso de eletrônicos, o uso do celular, iPad, computador, enfim. Principalmente celular e principalmente rede social. Eh, Porque ela é um escape muito rápido, muito fácil, muito prazeroso momentaneamente, né, mas ela te prende ali, isso é um fato. A gente não vai entrar também nos porquês e nas consequências, mas, não, em uma consequência a gente vai entrar, que é, assim, a perda de tempo. A gente tem uma noção muito distorcida do tempo que se passa numa rede social, e para quem tá em busca de uma aprovação numa universidade federal ou até numa particular, é sempre concorrido para medicina, é pode ser muito danoso, né, tu te expor É muito é muito danoso. danoso, eu sei por A Rosa experiência. tava até me ajudando ali a criar coragem, porque eu digo pra ela, puxa, eu não gosto de coisas tão definitivas. Eu sempre acho que a gente consegue, né, chegar numa solução pra aquela pessoa. Mas eu tô, assim, super disposto, e tu já me convenceu, né, que não adianta, se tu tá estudando, tu quer um desempenho de alta performance hoje, em 2026, vou deixar tu dar essa manchete, olha lá pra câmera e fala pra eles. Assim, ó, eu sou bem pé na porta com isso. Porque eu conheço a vontade, eu conheço o impulso,
Gente, quando eu excluí meu Instagram, eu procurava o aplicativo com a mão. Assim, o meu dedo ia pro lugar do ícone do Instagram, por exemplo, sem que eu tivesse percebido. Daí eu entrava, sei lá, no aplicativo do calendário. E pensava: "O que que eu tô fazendo aqui?", né. E daí eu me dava conta: "Nossa, eu tô procurando o ícone do Instagram". É tão automático, assim, é um vício tão já, incrustado, assim, no dia a dia da pessoa, que a gente não se dá conta, né. Mas eu me dei conta. Eu me dei conta de que isso estava complicado e me tomava um tempo que não deveria tomar. E então eu tomei essa decisão, assim, de manter. Eu desativei meu Instagram, desativei, eu não tenho TikTok, nunca tive essa coragem, porque eu sabia que eu ia ficar viciada igual. É um É, vórtex, assim, exato. de tempo que vai, né? Eu desativei ali setembro, outubro, passei 2 meses sem entrar, sem consumir, e fez assim, me deu parece que meu tempo multiplicou. Sim. E é verdade. Eu não acho que tenha uso hoje em dia, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer um uso consciencioso de Sim. uma rede social. Tenho uma analogia que eu acho que cabe muito, assim. A gente precisa desenvolver enquanto sociedade e tu precisa desenvolver, enquanto pré-vestibulando de alta performance, uma etiqueta de uso, sabe? E isso que nutre um pouco essa minha vontade, não vamos ser definitivo, porque esse é o mundo que a gente tá imerso nele e a gente tem que tirar o melhor dele também, porque é um mundo de facilidades também, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, não sei se a gente está nesse ponto ainda de conseguir. São muito poucas pessoas que conseguem ter essa reflexão que tu teve, com ajuda, sem ajuda, de que aquilo tá demais. E que nesse ponto, então, da nossa história, 2026, eu ainda acho. Na verdade, eu estou sendo convencido e já fui convencido de que o melhor é não ter redes sociais no ano da tua preparação. Ponto. E assim, eu entendo, assim, eu sinto na pele que essa decisão implica tu não ter tanto contato com, né, com os teus, né, com o teu núcleo, Sim. de amigos, implica tu ficar por fora de tendências, de notícias, porque tem muita gente que se informa só por Instagram, TikTok, Sim, enfim, né. sim. Isso te mantém um pouco meio que vou falar uma coisa bem forte, tá, mas isso meio que te mata virtualmente. Tu deixa de existir naquela esfera. O teu E avatar foi assim, desligado e ali, a esfera desplugado da Matrix ali, né? e a esfera virtual é uma eu diria que ela ocupa metade da nossa vida hoje em É dia, assim. boa parte da nossa vida, né? Ela é muito importante, ela é muito grande, assim. Então, essa sensação, assim, de não estar pertencendo àquilo ali é ruim. Sim. Eu não acho que seja fácil, assim, não foi fácil pra mim também excluir. Mas, aquela coisa, assim, tem que pesar os prós e os contras. O benefício de não estar ali é infinitamente maior do que o prejuízo de não estar ali. Com certeza, com certeza. E aí a gente tem que medir o tamanho da vontade também, né? Porque assim, quem que tá aqui e que quer medicina de verdade mesmo, sabe? Levanta a mão aí. Levanta a mão em casa. Se tu não tiver assim aí agora, se tu não, em outras palavras, né? Brincadeiras à parte, se tu não tiver disposto a abrir mão de Instagram, de TikTok, de X, né? De Twitter, de realmente de viver nesse mundo digital, no ano da tua preparação, eu diria que isso é um fator de risco inegociável, assim, é inequívoco também, de que talvez tu precise de um segundo, de um terceiro ano, porque faz parte também dessa maturidade, né, Rosa? De entender, não, aquilo tá me travando, eu preciso tirar o freio de mão e correr, entendeu? É. E assim, eu não vou ser hipócrita, eu não fiquei um ano inteiro sem usar rede social. Eu fiquei meses cruciais, né. Hã, Estratégicos, eu muito bom. eu fiz uma autoavaliação e eu entendi que até certo ponto eu conseguiria usar e depois não, né. Isso aí vai muito da pessoa também. E e eu entendo também, eu sei que hoje em dia é uma ferramenta que se usa para ter uma comunidade. Eu sei que tem gente que tem Instagram de estudos, né, que fala sobre isso, consome sobre isso, troca com outras pessoas sobre isso. Mas no fim do dia, a minha Mas são percepção exceções, né? São São exceções exceções e também, né? mesmo essas exceções que usam a rede para esse fim, no fim do dia consome tempo. Fazer um post consome tempo, Claro, interagir ali consome tempo. bastante. E eu honestamente não acho que seja um tempo, de lazer, po não é lazer produtivo, né, eu não posso falar que é um lazer produtivo, mas eu não acho que seja um tempo de lazer proveitoso. Proveitoso. É importantíssimo ter tempo de lazer, tu não vai estar Vamos falar sério, né? Quem é que sai ali sei lá, de uns 40 minutos scrollando o feliz, Instagram e que tipo, agora estou bem relaxado. relaxado pra, né, Aham. estudar mais uma hora.
Não, né? A Não, se experiência consome. global é o contrário. Exato. A gente acaba tendo acesso a conteúdos ali, muitas vezes das pessoas postando o seu melhor momento de vida, quando tu tá lá num momento desafiador de preparação. Enfim, desativem seu Instagram, seu TikTok, seu Twitter agora mesmo, se você quer passar ainda esse ano. Rosa, vamos falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto, é ciência na veia. Aqui eu trouxe para não podia deixar de ser no último episódio aqui da nossa temporada, trouxe um artigo científico, tá? Que esse assunto do uso não médico de psicoestimulantes tem vários nomes na literatura, né? Alguns chamam de doping cognitivo ou de neuromelhoramento, né? Então, é o uso não prescrito, não médico de substâncias como a Ritalina, como o Venvance, como outros também, o Modafinil, que é famoso lá nos Estados Unidos. E aqui nesse estudo foi feito um ensaio clínico randomizado comparando essas intervenções com placebo, incluindo inclusive cafeína ali, sabe? Como um estimulante que bioquimicamente vai agir lá na noradrenalina e na dopamina, tá? Sem querer ser muito enfadonho com vocês, passa o próximo aí. E não olhem com tanto afinco para esse gráfico, eu quero só passar mensagens. Então aqui a gente tem nas barras escuras o efeito do placebo e nas outras barras a Ritalina, esse outro psicoestimulante que tem lá fora, que é o Modafinil, e a cafeína, tá? Mas assim, o que eu quero que vocês vejam é esse asterisco aqui, na relação placebo com Ritalina, tá? Foi a única relação que eles viram ali algum certo ganho com relevância estatística em pacientes sem TDAH, em indivíduos jovens saudáveis adultos. Eu recém estava falando que não existe benefício, tá? Esse é um dos principais estudos de uma meta-análise que incluiu outros estudos e que chegou na conclusão que eu já falei aqui. Mas o que acontece de fato, tá? Porque quando as pessoas usam, elas sentem às vezes que tem algo... Ah, mas eu me sinto melhor, eu consigo fazer alguma coisa a mais, né? Então, assim, a resposta é um pouco mais complexa. Mas escrutinando, olhando, assim, toda a literatura, existem alguns resultados, assim, aqui e acolá, que mostram algum ganho, com relevância estatística, em alguns domínios cognitivos. Como assim? Fala português, tá? Porque a cognição, no geral, a gente mede isso através de uma bateria de vários testes que tu pode chegar lá, por exemplo, no QI total depois, que é uma soma matemática de todos esses testes, tá? Mas lá tu vai ter teste de raciocínio, tu vai ter teste de tempo de reação, tu vai ter teste de memória de curto prazo, de longo prazo, tu vai ter teste de manutenção de atenção e etc. É um pool de testes. Em alguns desses testes específicos, algumas substâncias, em alguns estudos, podem eventualmente mostrar relevância significativa de melhora em cima do placebo. Esse, por acaso, é um estudo alemão com 48 homens, somente homens, até 25 anos, se eu não me engano. Um N de 45 jovens alemãos e que viu esse resultado em um ou outro domínio com a Ritalina, tá? Só que o que é o perigo disso? E aqui eu acho que é o ponto mais importante aqui para não ficar confusão aqui do episódio, tá? As atividades de vida real, como tu ir na faculdade, planejar a tua rotina, tu lidar com o teu prazo do projeto e tu ainda tem que, sei lá, fazer as coisas de organização, de execução, tudo aquilo que a gente comentou mais cedo, ou simplesmente tu ter que sentar para estudar 1 hora de história, depois tu vai ter que trocar para química porque tu já sabe que tu tem que priorizar isso porque amanhã tu não vai ter tempo. Essas atividades complexas do dia a dia, elas não se resumem a domínios isolados da cognição, né? A gente está ali lançando mão de várias dessas testes ao mesmo tempo, né? E aí pode passar para o próximo agora, Pedro, por favor. O que acontece, assim, quando quem não tem TDAH usa Ritalina ou Venvance? Então, eles até mostraram alguns resultados de melhora em alguns estudos, mas um efeito sempre pequeno, em tarefas simples, ou seja, em cada um desses subtestes isolados, e em domínios específicos da cognição. Tu vai encontrar
E aí, aqui que é o perigo, às vezes, de a gente pegar, assim, só a manchete e não olhar para dentro. Tu vai encontrar na literatura um que outro resultado positivo. Mas esse efeito benéfico, ele não se sustenta ao longo do tempo e não se traduz numa melhora de fato da performance acadêmica, sabe? Que é o que a gente busca, sabe? Então, é muito diferente de tu ter aquela sensação na hora que tomou. Sim, tu tá tomando, não é uma pílula de farinha, é uma substância psicotrópica, ela age, né, em receptores do sistema nervoso central, provoca, faz as suas alterações e provoca, né, a sua melhora e também sintomas, certo? Mas essa percepção tem muito a ver com essa via dopaminérgica também, que é a nossa molécula também relacionada com essa percepção de busca e de recompensa, principalmente. Então, tu acha que tá te fazendo bem porque, de fato, como a gente falou, tem até uso recreacional desses remédios, né? Então, como drogas mesmo de abuso. Então, elas trazem essa sensação de melhora e, de fato, a pessoa fica mais, né, com essa sensação, uma percepção de que tá melhorando, mas é algo que não se traduz para as tarefas complexas do dia a dia, não se sustenta ao longo do tempo, e, em última análise, não vai, para quem não tem TDAH, fazer uma diferença na performance clínica. Enquanto isso, prejudicando talvez outros sistemas, né? Com certeza. Além de ser um custo, né? Tem mais. Exato. Tem- Então, assim, é um custoso em vários âmbitos, eu diria, assim, né? Exato, com certeza. Eu brinco, né? Tem maneiras mais baratas de tu fazer. O que a Ritalina vai fazer para quem não tem TDAH, tá? Vai principalmente aumentar o teu nível de ficar acordado. Teu nível De alerta. de alerta, isso. Desculpa, eu ia dizer vigília de alerta. Isso faz com que tu, vai performar melhor se tu tiver com sono mesmo. Mas será que uma cafeína não faria isso por ti de uma maneira muito mais barata? Esse era o meu próximo. E aí, mais barato ainda e mais importante, que é um dos nossos pés do nosso tripé aqui de funcionamento cerebral, é o sono. Então, o perigo também de usar e de depender, de ter um padrão de uso para estudar, que tu depende daquele remédio, é tu tá sacrificando a tua biologia, a tua homeostase, a tua fisiologia, tu tá sacrificando a tua saúde. Em vez de ter uma boa noite de sono, tu sabe, não, eu vou tomar ali uma Ritalina, sabe? Vamos dizer, se um dia tu teve um imprevisto e não dormiu bem, porque aluno A2Xmed dorme bem, e dorme todas as noites bem, porque é só assim que a gente vai grudar a matéria no cérebro, tá? Mas se tu tem um imprevisto, não dormiu bem, aquele dia tu vai poder te medicar com um pouquinho de cafeína e fazer, inclusive os nossos mentores podem te ajudar nisso, tá? Mas Ritalina, muito mais provavelmente, vai fazer tu passar daquele ponto de inflexão da curva em um invertido, e aí, que já é o nosso final aqui dos próximos slides, passar para um nível de que tu comece a coletar malefícios, que tu comece a perder performance. Eu acho que entender isso faz toda a diferença, não acha? Toda a diferença, e porque além da autopercepção, né? É bom escutar de outra pessoa, e é bom saber com dados, né? Ver o que a ciência fala sobre isso, porque a gente se engana muito, né? Tu mostrou ali o estudo com o placebo, a cabeça é capaz de produzir, né, efeitos muito fortes, né? E muito críveis, eu diria. E, enfim, ver isso em dados, escutar isso de um profissional que entende, escutar isso de quem tem a experiência, né, indicada, eu acho que é importante para evitar furadas, para evitar, né, se colocar em risco, em última instância, eu diria. Por último, para a gente deixar a mensagem bem clara, a mensagem final, de se vale a pena ou não, para quem não tem TDAH, usar Ritalina, Venvance para buscar performance. Eu trouxe aqui 3 situações comparativas que eu quero que vocês me acompanhem, que eu acho que vai ficar bem clara essa mensagem, tá? Pode passar ali o próximo. Então, assim, eu trouxe 2 como se fossem, né, medidores aqui, réguas medidoras ou relógios medidores. Um aqui mais à esquerda de vocês, trazendo o nível de funcionamento do córtex pré-frontal, tá? Ou seja, a capacidade dos circuitos cerebrais de manter a atenção e a capacidade executiva, que é aquilo que a Rosa muito bem falou. E no outro relógio à direita de vocês,
estão os sintomas de desatenção. Calma que vai fazer sentido. Vamos só elaborar essa dinâmica que tu vai entender. Essa é a situação de um paciente com TDAH. Um paciente de fato, um adulto jovem ou criança que tem o TDAH. 7% da população em crianças, 13,5% a 4% em adultos. É a minoria dos casos. Essas pessoas já têm, por toda uma questão neurobiológica, um funcionamento um pouco mais dificultado do córtex pré-frontal para fins de execução daquela função dele, de atenção e de função executiva. Então elas estão aqui com o marcador mais para a esquerda. Aqui eu até vou pedir um pouco de abstração de vocês, porque não tem a ver com a cor aqui, verde e vermelho, tá? Tá pior. Lembra, a nossa curva em U é aqui. O 6 aqui, o meio, é o ponto ótimo. Menos ou mais é ruim, tá? Então, se tu tem um córtex pré-frontal menos funcionante para aquelas funções, nós vamos ter maiores sintomas de desatenção, tá? Por quê? Vamos lembrar, aqui, no paciente com TDAH, a gente tem um desbalanço entre a noradrenalina, a dopamina, agindo naqueles circuitos específicos, tá? Isso vai provocar, então, sintomas de desatenção, poderia botar ali também sintomas de hiperatividade, sintomas de função executiva, que são aqueles sintomas mais sutis, mas que têm um super impacto na vida, né? Deu para entender? Você provavelmente não está, por probabilidade, não está nessa situação, certo? Pode passar o próximo aí. Nessa outra situação, veja, o córtex pré-frontal na nossa curva em U, ele está no ponto ótimo, lá no zênite, né? No ponto máximo da curva, que é no meio dela, que é quando a gente extrai o melhor da performance. Então aqui, o córtex pré-frontal está lá em cima, no ponto do U, e os sintomas de desatenção, eles estão também no ponto ótimo, vamos botar assim. Tu tá com poucos sintomas, pensando de novo na curva em U, tá? Eu acho que vocês pegaram a dinâmica aqui, né? Que situação é essa, Rosa? Tu chutaria, me dizer? Essa é de uma pessoa sem diagnóstico e sem medicação, né? Perfeito. Sem automedicação, eu quero dizer. Isso, é uma pessoa sem diagnóstico, vivendo a vida dela normal, já que não tem o diagnóstico de TDAH, ela não precisa dessa medicação para não ter sintomas de desatenção, porque o córtex pré-frontal dela está funcionando bem. Outra situação que tem essa mesma configuração aqui é o TDAH tratado. É o TDAH com, né, a Ritalina, com o Venvance, com simplesmente, né, agora eu espero estar sendo terapêutico para ti agora, te tirando essa pecha assim de que não, eu estaria roubando isso ou aquilo, né? Não, nada a ver. Na verdade, tu só tá colocando um tênisinho confortável para correr a mesma maratona que os outros, tá? Então, quem tem o diagnóstico e trata, consegue, como eu disse, 70%, 80% dos casos consegue diminuir substancialmente os sintomas. E tem, como eu disse também, poucas coisas na medicina que fazem tanto esse tamanho de efeito como, né, um psicoestimulante bem acompanhado e bem indicado para um caso de TDAH, tá? Então, isso é muito, muito incrível entender isso. Só que nós temos aí, para finalizar e te dar a resposta finalmente, se tu, que é um jovem saudável sem TDAH, deve ou não usar estimulante para estudar, o terceiro cenário. Que eu botei até uma fumacinha, uma fumacinha ali, porque tá pifando tudo, tá? Ora, quando a gente passa do ponto ótimo, que é o ponto mais alto da curva em U, e a gente passa dando mais noradrenalina, mais dopamina para aquele microambiente bioquímico ali das sinapses do córtex pré-frontal dessa pessoa, a gente está meio que forçando aqui, né, um funcionamento a mais, dando mais substrato bioquímico do que precisaria, né? E por que está saindo fumaça ali e vai fundir esse motor, né? Essas substâncias, elas estão circulando no organismo também. Então, tu começa a ter ação da noradrenalina no miocárdio, no coração, tu vai ter a palpitação. Tu começa a ter um senso, também agindo no cérebro, mas um senso desmedido de um super alerta que pode te botar, por exemplo,
Não num foco adequado que tu precisa daqui a pouco focar na matemática, depois desfocar e focar na química, sabe aquela flexibilidade que a gente falou? Mas num hiperfoco a ponto de tu estar disfuncional. Ou pior do que isso, te coloca muitas vezes num estado de agitação psicomotora, num estado de inquietude, de agitação, que te impede justamente de focar no que tu precisa, que foi o motivo inicial de tu querer o uso, né? Então, assim, quando a gente força, né, o medidor lá para dar mais adrenalina e mais dopamina, os sintomas de desatenção, eles voltam a surgir, né? A gente não consegue, a gente precipita sintomas. Tu tá usando uma substância que, em última análise, como eu falei, a Ritalina não é vilã ou mocinha, ela é somente uma substância. O que a gente faz com ela é o que ela vai nos dar. Então, se a gente faz esse uso inadvertido e não acompanhado, além de poder causar muito mal, inclusive, né, risco de vida, a gente tá, e você pode estar muitas vezes se prejudicando nessa jornada de busca de alto desempenho, né? Tentando estressar a máquina ali para te dar um pouco mais, quando na verdade, vamos voltar, aquela boa noite de sono, aquela boa higiene, né, dos processos biológicos, voltar para o meio termo, faria a gente voltar, né, Pedro, para o slide anterior, que é essa situação de mais controle, de clareza mental, de flexibilidade da tua atenção, a ponto de conseguir aprofundar o suficiente quando precisa, suprimindo os distratores externos, internos, mas também para flexibilidade para tirar o foco daqui e botar ali, e depois botar na literatura, e depois na história, e assim por diante, né? Então, agora eu espero, não sei se ficou claro, assim, foi bacana, assim, mas eu espero que o pessoal não tenha mais dúvidas, assim, quanto a essa resposta. Eu achei super claro, assim, ainda mais vendo com os gráficos, eu diria. E no fim do dia, eu acho que tem muito a ver também com usar, talvez, a motivação, né? Que é o que a gente tinha falado antes, como esse propulsor, como esse estímulo, eu diria, Sim. que talvez a pessoa sinta um pouco de falta, né? A motivação ela vai ser fundamental durante todo o processo, especialmente quando tu quiser desistir. Especialmente quando ficar chato, especialmente quando Sim. ficar, né, repetitivo. E, e ela é muito mais barata, fisiologicamente, Sim. do que a medicação sem indicação, né? E é aquela coisa, o efeito placebo vai te dizer que está funcionando. Mas, na verdade, os estudos clínicos, quando mostram um benefício, é muito pontual e não se extrapola para o todo. E para as atividades de vida real, por exemplo. Muito pequeno. E, em última análise, né, eu faço até essa ressalva porque vai ter gente que vai te mostrar, não, olha esse paper aqui, funciona, sabe? Só que é preciso contextualizar o todo, Claro. né? E é preciso mostrar que não. Em atividades de vida real, complexas, em que tu usa diferentes domínios da cognição ao mesmo tempo, se tu não tem TDAH e tomar Ritalina, Venvance, tu vai estar só passando do ponto, provavelmente provocando sintomas de ansiedade, de agitação psicomotora, que não vão te deixar estudar e tu vai perder performance. Braba essa mensagem, hein? Pô, Eu acho que eu gostaria de importante. saber disso. Eu vou te confessar, eu nunca fiz uso de Ritalina para estudar, sabe? Eu sempre, de maneira até, eu acho que tentativa e erro, mas até intuitiva, fui muito cedo para os processos assim normais, né? Então, pegar sol, fazer exercício físico, dormir bem. A gente subestima o efeito que os processos normais É têm, né? A verdade. gente subestima muito, mas eles são realmente muito importantes. E aqui no A2X a gente trabalha com isso, né? Com a neurobiologia, como ela funciona. Entendemos aqui como o teu cérebro aprende, o que funciona e o que não funciona para ele. Então, o QR Code está aqui na tela. Escaneia, vem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Se tu é um estudante de alta performance e quer te aprovar ainda esse ano. Rosa, espero que tenha sido proveitosa essa conversa. Te agradeço de novo a presença. Eu E, adorei. pessoal, ela está aqui também, é uma das nossas mentoras. Se você quer ter a possibilidade de, né, ser mentorado por ela, que tem uma super trajetória, na primeira parte desse podcast a gente falou. O QR Code está aqui na tela e o convite está feito. Muito obrigado, viu? Obrigada pela conversa. E eu acho tudo muito interessante. Eu sou suspeita também, porque, né, eu quero fazer medicina também para entender esses processos. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo tirem bastante proveito e levem a sério, né, o que se fala, porque faz muita diferença, de fato, no processo. Não tem atalho, né? Não existe Não tem atalho. Não É existe. isso. Pessoal, muito obrigado e até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau.